Querido Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua misericórdia tem sido grande para conosco. Queremos caminhar até o final da jornada. E o hino desta noite diz que precisamos permanecer firme. Pai, firme sem vacilar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre em frente, em direção ao alvo que está estabelecido para todos nós. Pai bendito, nos ajuda, nos dá força, nos dá entendimento e a compreensão e a obediência também à Tua palavra. Agora, Pai, prepara o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente para receber a Tua palavra. Tira toda a dificuldade, o impedimento, os atrapalhos que possam haver, para que nós possamos, ao sair nesta noite, entendendo e compreendendo mais da Tua vontade para com as nossas vidas. E o Teu servo que vai ministrar, Senhor, dá a ele a sabedoria do alto e a revelação da Tua palavra, e aquilo, Senhor, que Ele preparou, que com facilidade, com entendimento, nos traga, Senhor, para que todos nós possamos compreender a Tua palavra nesta noite, ministrada através do Teu servo. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero convidá-los a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos ler só o versículo 18 agora. Eu vou ler, os irmãos vão repetir novamente o versículo 18 de Mateus 28. Mateus 28, 18. Eu vou ler, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Podem sentar, meus irmãos. É muito importante e, assim, muito difícil até, nós assumirmos esse lugar aqui nos dias de terça-feira, porque nós todos aqui fomos acostumados, durante tantos anos, sermos alimentados com a palavra sendo ensinada pelo nosso saudoso pastor Elilde. Então, não é qualquer coisa que vai nos alimentar e nos satisfazer, pois nós não somos uma igreja sem base na Bíblia, na palavra, no ensino. Mas uma coisa nós temos também a convicção: é Deus quem chama, é Deus quem ajuda, é Deus quem dá a direção. E nós estamos aqui por Deus, nós estamos aqui pelo um chamado, amém? Nós estamos aqui pela uma missão que foi nos posta pelo Senhor, aquele que nos chamou. Todos nós fomos chamados por Ele. Eu gostaria de trazer a todos nós uma palavra que ficasse assim, para nós meditarmos. E eu gostaria de falar sobre 4 maiores poderes que existem no universo. Quando nós falamos em poder, hoje, no cenário que se encontra a humanidade, falando de tantas guerras, tantas lutas para sobreviver, e também diante do avanço da tecnologia, da capacidade humana de desenvolver tantas coisas novas, da capacidade científica para que as pessoas descubram tantos medicamentos, curas para tantas doenças, e dando uma nova esperança a muitas pessoas. Diante de tudo isso, busca-se poder, busca-se preparação, e as pessoas estão se preparando. Hoje eu estava vendo um dia desse, um tanque de guerra de Israel, um tanque que ele não queima, um míssil não pode destruí-lo, ele pode derrubar um prédio, passar por cima do prédio, e um poderio bélico, um armamento nuclear, tanto poder que o homem tem.
Mas os quatro poderes maior do universo, nenhum deles está nas mãos do ser humano. Com todo esse poder, toda essa capacidade que as pessoas têm, da tecnologia, da ciência, da cultura, do poderio bélico, todo o armamento nuclear, jamais pode produzir uma nova criatura. Tudo que o homem conseguiu até agora, tudo que ele consegue, mas ele não consegue ter o poder para criar uma nova pessoa, fazer com que uma pessoa ela venha a existir a não ser da forma que Deus estabeleceu. Então, o homem não tem o poder para isso. E esses quatro poderes, quando nós olhamos assim logo a princípio, falando deles, nós vamos olhar assim e pensar, mas tem tanto poder assim, isso aí que o pastor vai falar, ou que ele estará falando? Qual é o primeiro grande poder que existe no universo? É o poder da cruz de Cristo. O poder da cruz. Por que o poder da cruz? O apóstolo Paulo, em Romanos 6, no versículo 6, ele diz: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse morto, e assim já não sejamos mais escravos do pecado. Esse poder da cruz, ela é acima de tudo. Alguém vai ter que provar que uma pessoa, ela é culpada. Todos nós já ouvimos a frase assim, todos são inocentes até que se prove o contrário. Enquanto alguém não provar que eu sou culpado, então eu serei sempre inocente. Essa é uma linguagem para poder julgar alguém, para poder dar sentença para alguém, precisa de uma prova que essa pessoa ela é culpada. Enquanto ninguém provar isso, então a pessoa ela é inocente. Amém? Só que do ponto de vista de Deus é diferente. Já o cenário é outro, o panorama é outro. Quando o Senhor olha, aí todos já são culpados, até que alguém pague o preço pela culpa. Todos nós somos culpados, ninguém é inocente, quando nós olhamos essa questão do ponto de vista de Deus. Tem alguém aqui que é inocente? Não. Do ponto de vista de Deus, todos nós somos culpados. Mas aí quando vem o poder da cruz, por isso a cruz de Cristo, por isso que o Senhor foi crucificado. O Império Romano, o império que crucificou Jesus, esses soldados, eles tinham o poder para construir uma cruz de madeira, mas eles não tinham o poder de colocar Jesus deitado sobre ela. É por isso que o Senhor diz assim, quando alguém ficou ali preocupado, porque ele ia ser morto, tentando defender, ele disse, olha, vocês não devem se preocupar comigo, porque ninguém tira a minha vida. Eu estou dando a minha vida por resgate de muitos. Então o Império Romano, ele coloca ali a cruz, mas ele não tinha poder para fazer Jesus se deitar ali. Eles poderiam fazer os pregos como pontas de lança, usando ferro, mas eles não tinham o poder de abrir as mãos do Senhor para pregar aqueles pregos ali na cruz. O Império Romano, os romanos, eles tinham o poder de crucificar Jesus entre dois ladrões.
Pegaram e colocaram ele e um ladrão do lado, outro do outro, como nós sabemos. Mas eles não tinham o poder para obrigar a Jesus a oferecer gratuitamente o perdão para um e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O império podia colocar ele ali entre dois, vou colocar um ladrão aqui, outro aqui, você no meio. Mas eles não podiam fazer e obrigar ao Senhor Jesus a perdoar ele. Perdoar um deles, ou os dois, se fosse o caso. Mas o poder da cruz de Cristo. Arruma uma águazinha aí, pode. Então, essa demonstração de amor, quando olhamos para a cruz, nós podemos ver ali um paradoxo também. Porque na cruz nós enxergamos um cenário de crueldade. Nós enxergamos ali tanta crueldade, tanta maldade, tanta violência. Não é assim? Alguém sendo crucificado vivo, tendo as mãos e os pés pregados ali, o sangue saindo, aquela pessoa pendurada. Então você olha e vê, enxerga essa crueldade. Mas, ao mesmo tempo, você enxerga também o grande amor de Deus sendo demonstrado através daquela ação. Porque pelaquela ação é que vinha o perdão para todas as pessoas. Então, você olha para a cruz, você vê um cenário de grande violência. Mas, ao mesmo tempo, olhamos o grande amor. A cruz é isso, ela tem esse poder. Ali era o santo no lugar do pecador, que estava ali naquela cruz. O inocente no lugar do culpado. Era isso que se via. O justo no lugar do transgressor. Estavam todos ali. Na cruz de Cristo, a dor de um transforma-se em alívio da angústia de muitos. Enquanto um estava agonizando com muita dor, mas aquela dor estava sendo transformada em alívio para todos nós, para muitas pessoas. Também, nós vemos ali a ferida de um sendo o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um se torna injustiça de muitos. Meus irmãos, a cruz de Cristo é o lugar certo para as pessoas irem. A cruz de Cristo é o lugar certo para todos nós depositarmos as nossas necessidades. É na cruz de Cristo o lugar certo para entregarmos as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, nossas necessidades. É lá o lugar certo, é o lugar mais indicado, porque lá nós temos um auxílio dado pelo poder da cruz, através do sacrifício do Senhor. O castigo estava ali, mas era para nos trazer e para trazer para todas as pessoas o alívio. O poder de alguns para nos livrar da condenação do pecado, o Evangelho de Cristo é que faz isso. A cruz é o lugar certo. Qual é o poder da cruz? Paulo diz lá em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele também fala em Colossenses 2,14: e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. A cruz tem esse poder para perdoar as nossas culpas. Lá em Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Às vezes nós queremos buscar auxílio, socorro, em muitos outros lugares, e achamos que vamos encontrar, mas é nos pés da cruz de Cristo que nós encontramos o alívio. Eu achei interessante, um dia desse, estava com o pastor Calixto, ele estava pregando lá no Brasileirinho, e ele falou assim: eu acho não difícil servir a Cristo, porque eu acho mais difícil, ele dizendo, eu acho mais difícil ser macumbeiro. Porque Jesus nunca mandou ninguém em meia-noite cortar o pescoço de uma galinha, derramar o sangue, ficar correndo risco no meio da rua, por aí, em uma encruzilhada, para poder fazer a vontade do seu Deus. O Senhor Jesus, Ele não nos pede essas coisas, só quer que nós nos submetamos a Ele, através do sacrifício que foi Ele quem fez na cruz, em nosso favor, e por nós, em nosso lugar. Esse é o primeiro grande poder. E interessante que esses 4 poderes, eles não estão sob o domínio do homem. Ninguém pode fazer isso aqui. Ninguém pode com esse poder. Ninguém pode manipular esse poder. E o segundo maior poder do universo é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Quando nós pensamos assim na ressurreição, nos vem logo à cabeça, vem logo ao pensamento. Imagina se você ou se eu, se qualquer um de nós aqui, tivéssemos algum poder sobre a ressurreição. A primeira coisa que fazíamos, quando um ente querido nosso falecesse, o que é que nós fazíamos? Íamos lá e, né, irmão Francisco, e ressuscitaríamos. Ah, não, esse aqui não, o outro enterra, mas esse aqui eu vou ressuscitar. Porque você tem aquele carinho, aquele amor. Mas não está, esses poderes não estão para o homem manipular ele. Porque o homem gosta de brincar com as coisas de Deus. O ser humano gosta de brincar com as coisas de Deus. Se esse poder está na mão de alguém, alguém tivesse domínio sobre esse poder, o que faríamos com esse poder? Mas os grandes poderes estão nas mãos do Senhor. É por isso que Mateus 28, 18, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está sobre o Senhor ali. Quando morre alguém, nós olhamos e nós não podemos fazer nada. Se alguém pudesse manipular esse poder, ele ia agir. Muitas pessoas iam estar ganhando dinheiro com isso. Eu estou ganhando dinheiro, outros estão ganhando fama, status. As pessoas ficam forçando uma barra. Hoje, com a internet, nós vimos tanta coisa triste, lamentável, que às vezes, meus irmãos, eu digo isso com temor no meu coração, mas tem hora que dá vergonha de você ser pastor. De tanta coisa absurda que as pessoas usam para enganar os outros, sem nenhum poder, estão manipulando alguém. Quanto mais se tivesse algum poder realmente, e o Senhor não entregou esse poder para homens, porque Ele sabia que os homens iam se corromper com esses poderes na mão. Mas o Senhor, Ele pode ressuscitar. Somente Deus tem o poder da ressurreição. Pertence a Deus. Somente Ele pode usá-lo. Paulo fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Quando um dia desse, aconteceu que, faz uns anos aí, morreu um irmão meu, e quando nós fomos para o cemitério, enterrá-lo, e de repente ali eu vi
a minha mãe, eu estava triste, mas eu vi a minha mãe com muita angústia, assim, na alma dela. Mas ela chegou perto do caixão, 33 anos, o Alcinei, alguém conheceu aqui, e ela disse bem assim: até a ressurreição, me aguarde lá, me aguarde, até a eternidade. Meus irmãos, o que mais nos dá esperança do que a ressurreição, Verla? O que mais dá esperança para alguém que está enterrando um ente querido? Em que mais nós podemos nos assegurar, nos fortalecer, quando nós perdemos alguém da nossa família, ali bem próximo, mas nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, que há sim ressurreição. O Theo Verlan estava pregando, se não há ressurreição, então nós estamos na roça. Se Jesus não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Paulo dizendo. Então, a nossa esperança e o que nos conforta é que há ressurreição, sim. E esse poder está com Deus, está em Cristo, não está nas mãos do homem, mas Ele ressuscitou e a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte e nós também vamos vencer, porque nós estando em Cristo, nós iremos com certeza ressuscitar, nós iremos reviver. Às vezes nós ficamos procurando tantas coisas, e isso é natural, é normal. Mas se pararmos um pouquinho para analisar, o que vale a pena, de fato, o que realmente importa, é nós estarmos seguros, na certeza de que isso aqui está passando, é muito rápido, mas que todos nós vamos um dia morrer, mas que também todos nós que estivermos firmes em Cristo, nós iremos ressuscitar. Então, esse é o maior poder, o segundo maior poder. Nós podemos observar os grandes exércitos preparados para as batalhas, com muitos poderes, mas quando um soldado morre, eles não têm o poder de ressuscitar aquele soldado. Eles têm que enterrar, porque esse poder está só nas mãos de Deus. Ele não permite o homem, não é para o homem. Esse poder é para o Senhor. E nós devemos estar sempre confortados nisso. Nós devemos estar sempre confiando. Se alguém aqui entre nós, e os irmãos que vão estar transmitindo esse estudo nas suas congregações, eu conheço uma pessoa que ela foi enterrada junto com a outra. Tem gente que é assim, um morreu, essa pessoa que eu conheço, o marido dela morreu, ela está viva até hoje, só que ela foi enterrada, Verlan, junto com o marido. Ela não vive mais, ela não tem mais alegria, ela não vive mais, não tem mais nenhuma esperança. É lamentável isso, porque ela precisa entender que o Senhor tem o poder para ressuscitar. E nós precisamos estar firmes para ressuscitarmos. Porque Paulo disse, se nós esperarmos do Senhor só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E às vezes nós vivemos aqui como se nós vamos passar 960 e poucos anos aqui, como viveu Enoque. Nós fazemos tantas bobagens, o ser humano erra tanto.
Lá eles viviam esse tempo, 700, 800, mas eu imagino que o Senhor pensou assim: esses homens dão muito trabalho, são muito complicados, vou diminuir, não vou aguentar eles esse tempo todo não, só 100 mesmo. 80 já está bom, porque faz muitas coisas erradas. Então nós estamos aqui, vamos passar. Mas nós precisamos ter essa viva esperança, essa certeza de que a ressurreição é algo real e nós todos vamos experimentar. Nós todos vamos viver isso. O Senhor ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Então, segundo maior poder no universo, o poder da ressurreição. Quando alguém falar para você: eu tenho poder, eu conheço alguém que tem muito poder, assim ele tem poder para ressuscitar alguém? Tem não? Então o poder dele é fraco demais. Poder econômico? Não tem poder não. Poder tem em Deus, poder tem em Jesus, porque Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, de dar a vida eterna para as pessoas. Todos aqueles que via Ele perdoa os pecados. O poder da cruz aniquila o pecado. E Ele tem o poder da ressurreição, o poder para ressuscitar. O terceiro grande poder é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para nós. Pois não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. O Evangelho, ele nos garante isso. Quando alguém se afasta dos caminhos de Deus, quando alguém, usando a linguagem que nós usamos, os crentes usam, se desvia, é porque ele perdeu a fé no poder do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus que nos ajuda a vencer as lutas, que nos ajuda a vencer tudo. Porque quando nós cremos no Evangelho, as coisas que acontecem, elas são inferiores. As dificuldades que se levantam, os problemas que surgem, nós temos eles assim: isso aqui é de menos. Porque o Evangelho de Cristo me garante que até se eu morrer, mas aquele que está morto, se morrer em Cristo, viverá. João diz isso. Então o Evangelho, ele promete isso. O Evangelho mantém a nossa fé firme em Deus. O Evangelho é para nos manter firme. Eu li um dia desse um livro de uma senhora, uma mulher, já de uma idade avançada, e ela estava muito doente, já também da idade mesmo. Já estava assim, perto de passar para o andar de cima. E alguém chegou com ela para testar-lhe a fé, e disse para ela assim, olha, imagina que Deus resolvesse, a senhora serve a Deus a vida toda, imagina se Deus resolvesse não lhe salvar, não lhe levar para o céu. Se Ele decidisse fazer isso com a senhora. Aí ela respondeu assim: para mim tudo bem. Se Ele decidisse isso, para mim tudo bem. Deus perderia mais do que eu. Porque eu perderia só a minha alma. Mas Deus, o que Ele perderia com isso?
ele perderia a honra do evangelho que me garante que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ela disse, isso não vai acontecer, porque ele não vai perder a honra do evangelho e da sua palavra, e o evangelho me garante, aquele que crê em mim, quem disse foi o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Então ele não vai fazer isso, mas se ele fizesse, já que a sua pergunta é essa, eu não perderia tanto. Quem perdia mais era ele, e ele não vai fazer isso. Meus irmãos, isso é ter uma confiança e viver o evangelho. Quando as pessoas, elas entregam a vida a Cristo, elas precisam entender uma coisa, se cada crente entender isso aqui, nós vivemos melhor. Eu aceito a Jesus, eu entrego a minha vida a Cristo, todos têm que pensar assim, porque a palavra de Deus é a verdade, me garante que se eu permanecer firme no Evangelho, eu serei salvo. Eu irei para o céu, eu não perderei a minha salvação. E quando nós olhamos, vemos tantas pessoas se afastando do Evangelho. Por A mais B, por isso, por aquilo, que aconteceu aquilo, é que aconteceu aquilo outro, é porque a luta é muito grande, sim. Aí é que tem que estar firme mesmo, que pelo jeito você não aguenta a pressão, se não aguenta a pressão aqui, quanto mais se perder. A pressão daqui é pouca, dá para suportar. Por que que muitas pessoas, elas voltam atrás? Porque elas não entenderam o poder do Evangelho, que garante a nossa salvação. Precisamos estar firmes sempre. Uma vez, eu estava em uma igreja, e eu falei uma palavra, e depois uma pessoa chegou comigo e disse assim, pastor, essa palavra aí, essa aqui, não foi a mensagem toda, essa palavra aqui, eu nunca vou esquecer. E a palavra era, eu falei assim, eu não fico nem muito empolgado, quando eu vejo alguém cheio da graça, alegre, animado, contando testemunho, pregando, fazendo e acontecendo. Eu fico mais alegre, entusiasmado, quando passa 5 anos e eu olho, ele está do mesmo jeito. 7 está do mesmo jeito. 10 está do mesmo jeito. Se preciso, 20 está do mesmo jeito. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para viver firme até o último dia da nossa vida. Foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para nós vivermos de acordo com as circunstâncias. Como está? Então estou bem. Se deu certo, amém. Se não deu, aí eu já estou meio desanimado ali pelos cantos. Não façamos isso. Não façamos isso. Precisamos estar firme com Cristo. E aqui eu vou para o quarto poder. Quarto maior poder do universo, é o poder da fé. O poder da fé. Fé ninguém compra. Fé ninguém obriga o outro a ter. Fé você não empresta do outro. Você não tem fé porque a sua mãe tem. Você não tem fé porque o seu pastor tem. Ninguém é obrigado a ter fé. Deus não obriga e nem dá na marra. Ele manda nós termos fé. Nós devemos ter fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. João 5, 4 a 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, se nós analisarmos, não diz assim, essa é a fé que vence o mundo, não, é a vitória que vence o mundo, mostrando a vitória de Cristo na cruz, e que nós, quando cremos no Senhor, nós fazemos valer a vitória que Ele conquistou para nós. Então nós, quando temos uma fé firme em Cristo, nós vencemos o mundo. O poder da fé não pode ser comprado por ninguém. Ninguém empresta. Me empresta aí a tua fé rapidinho, enquanto eu resolvo aqui um problema. Empresta aí a tua fé para que eu não me desvie. Empresta aí a tua fé para eu continuar crendo no Senhor. Não, a fé, cada um de nós temos que ter. E a nossa fé precisa estar firmada em Cristo. É algo que nós não podemos abrir mão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem um poder. Na fé é que nós nos seguramos. O poder da fé não pode ser comprado. A fé é um dom de Deus, não vem da força humana. A fé que move montanha é dada gratuitamente pelo Senhor. Ele nos dá. Valorizemos a fé que o Senhor Jesus nos deu. Devemos guardar. Se o poder da cruz anula a condenação, veja bem, o poder da cruz anula a condenação. O poder da ressurreição vence a morte. O poder da ressurreição vence a morte. O poder do Evangelho garante a minha salvação. Por isso que a senhorinha disse lá, eu perderia a minha alma, mas ele perderia a honra do Evangelho que garante que ainda que esteja morto, viverá. Então o Evangelho garante a salvação. E o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Você quer vencer o mundo? Você quer vencer as lutas? Você quer vencer as dificuldades? Você quer vencer qualquer coisa? Você vai vencer com a fé em Cristo. Com uma fé inabalável. Não é com um movimento pentecostal, não é com um pulo daqui, outro dali, não é com a imposição da mão de um profeta, de um apóstolo, de quem quer que seja. Isso ajuda, mas você vai vencer o mundo pela sua fé. A fé que Deus lhe deu, a fé que Ele nos deu, essa fé é que vai nos manter firme até o último dia. E não adianta se levantar nada, porque se levantar, vai levantar para cair. Falta fé. Muitas das vezes, irmãos, nós olhamos e temos medo de muitas coisas. Um dia desse, alguém disse assim, pastor, eu não gosto quando um fulano vai dar uma palavra que ele fala o nome do diabo. Aí, exato nesse dia, a pessoa estava dirigindo o culto, e a Verlaine foi e disse assim, olha, irmão, vamos entrar, porque cuidado, que quem fica aí fora, o diabo é a fim de pegar, e dar uma rasteira. Aí eu olhei para o irmão que tinha me falado isso, ele olhou bem assim para mim, como quem disse, não disse? Né? Mas parece que o irmão tem muito medo do diabo. Nós não vamos desafiá-lo, mas Jesus coloca o sangue dele entre nós e ele. Mas nós não temos que ter medo dele. Eu não gosto de falar nele, não. Não quero conversa com ele. Ele não gosta de mim e eu não vou muito com a cara dele também. Então, está tudo certo. Mas nós também temos que saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um dia desse eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa ia para uma festa de carnaval e se vestiu do diabo. Botou uma peruca, um chifre, um negócio, e foi se vestir do diabo, porque ele ia para a festa lá de carnaval. Só que quando ele estava indo, aí caiu uma chuva, e era uma pintura, ele não queria que borrasse, aí ficou debaixo de uma coberturazinha,
esperando lá a chuva passar. E a chuva engrossou e não passava. E do lado tinha uma igreja. Aí a chuva engrossou, começou a dar, o vento começou a molhar, aí faltou luz. Faltou luz, aí o diabo entrou para dentro da igreja, né? O irmão lá que estava fantasiado do diabo. Aí ele entrou, sentou no último banco e ficou lá sentado. Tudo escuro e o culto rolando. Aí chegou a luz. Quando chegou a luz, os irmãos olharam para trás e viram o capeta sentado. Aí era gente correndo para um lado, outro para o outro, um saiu pela porta do lado, outro... Correu todo mundo. Aí ficou só uma senhorinha que estava tocando piano e era meio deficiente, né? Aí estava lá tocando piano, aí olhou para o diabo assim, aí diz assim: ô seu Satanás, eles saíram porque eles falam mal do Senhor, eu não falo não. Todo mundo estava com medo dele, né? Então, meus irmãos, nós precisamos, a cada dia, confiar em Deus, colocar a nossa fé em ação e saber que maior é Deus na nossa vida. Quem é que vence o mundo? É a fé que nós temos. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Aqui eu quero já terminar, mas João diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque precisa de fé para vencer o mundo, porque o mundo é hostil e a nossa fé é inimiga. Sem fé nós não vencemos o inimigo, o diabo. O mundo jaz no maligno, portanto, vai sempre guerrear contra a fé. E nós precisamos responder, como em Hebreus 11, de 33 a 40. Está lá, para quem quiser ler. E eu fiquei com essa palavra gravada, cravada no meu coração. Uma terça dessa, a Verlan estava falando assim: quem tem mais fé? Quem recebe a vitória ou quem não recebe e mesmo assim não nega? Quem tem mais fé? Eu pedi até para que os irmãos lessem isso aí tudinho e fizeram vários comentários lá, foi todo mundo abençoado, edificado. Por quê, irmãos? Nós pensamos às vezes que ter fé é fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Mas fé é permanecer firme com Cristo, independente de qualquer coisa. Queremos sim as nossas bênçãos, as nossas vitórias, mas isso não vai dizer quem... se acontecer eu tenho fé, senão eu acabo a fé, eu abandono a fé. E eu vou só falar aqui sobre uma pessoa, um ministro inglês que viveu no século XVI, Thomas Hawkins, o nome dele. Este homem era uma pessoa que escreveu vários livros na época, e ele incentivava as pessoas a terem fé. Ele vivia... colocava assim em prática a fé, ele colocava a fé em ação e incentivava as pessoas a terem fé. Só que eles foram todos mortos na época, por conta do Evangelho. E ele estava preso junto com mais 6 amigos, crentes também, missionários, e eles se espelhavam nesse homem, que ele tinha uma fé inabalável. E os seus amigos disseram assim para ele: olha, será se é possível eles iam ser queimados em praça pública? Será se é possível nós sermos queimados sem afligir a nossa alma e continuar tendo fé? Ele dizia: tem sim, eu vou primeiro. E se tiver como, eu dou um sinal para vocês. E colocaram ele na fogueira, na estaca, como faziam, amarravam e colocavam lá, e rapidamente começou a escurecer toda a sua pele, queimar, e ele foi desfalecendo, e os amigos olhando se havia algum sinal. E ele levantou as 2 mãos e bateu palmas 3 vezes. E eles glorificaram a Deus, porque disseram assim: é possível sim morrer sem perder a fé. E os outros foram incentivados. E aí eu quero terminar essa mensagem com um desafio a você.
O poder da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, do evangelho de Cristo, da fé em Cristo, não são usados por Deus, não são por imposição de mãos de ninguém. Deus não viola o coração dos homens e não obriga ninguém a aceitar. Pelo contrário, Deus nos convida a nos submeter a esse poder. Deus não obriga, mas Ele nos convida. Nós já fomos à cruz, já deixamos ali o nosso pecado, e podemos dizer que nenhuma condenação há sobre a nossa vida. Você pode dizer isso? Que nenhuma condenação mais há sobre a nossa vida. Nós, como crentes, servos de Deus, nós devemos ter essa convicção. Não tem mais condenação alguma sobre a minha vida. Você já tem o seu coração a esperança da vida eterna? Já tem no coração a esperança da vida eterna? Me lembro que o pastor Elio sempre dizia assim: você tem dúvida da salvação? Lê João, filhinhos, não pequei, mas se pecar tem um advogado junto ao Pai. Se mesmo assim você continuar com dúvida, leia de novo. Mas se mesmo assim você continuar com dúvida, quem lembra o que ele dizia? Talvez você não seja salvo mesmo. Era isso que ele dizia, né? Se leu várias vezes, ouviu a palavra várias vezes, a palavra é a palavra de Deus, por que eu tenho que ter dúvida? Eu tenho que guardar, eu tenho que ter essa certeza. Tem lutado e vencido o mundo pela fé? Você, é uma pergunta. Você tem lutado e vencido o mundo pela fé? É isso que nós temos que fazer. Quero convidar a todos nós, submeter a cruz de Cristo, ao poder da ressurreição, e nos entregar a esse poder transformador do Evangelho e viver pela fé por todos os dias da nossa vida. Quero convidar vocês, todos os irmãos, todos nós, a nos colocar de pé. Quero orar para que o Senhor nos ajude, para que estejamos submetidos a esses poderes que estão nas mãos de Deus, e Ele nos entregou, e nós devemos desfrutar deles e vencer eles, porque o Senhor é fiel, as suas promessas Ele cumpre todas. Pai, eu quero lhe agradecer. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da sua presença. Aqui está a tua noiva, aqui estão os teus filhos e filhas, e nós não queremos sair deste culto, desta reunião, da maneira que entramos. Queremos sair melhores ainda, convicto, ó Deus amado, de que nós te servimos e que todas as suas promessas estão firmes e que nós nunca nos decepcionaremos. A nossa confiança no Senhor estará sempre inabalável, se assim o Senhor nos ajudar, e nós iremos, ó Deus, nos esforçar e continuar firme, esperando que aconteça tudo o que tem que acontecer na nossa vida, segundo a sua vontade, sem recuar, sem retroceder, sem voltar atrás, mas confiando nas suas promessas. Nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Nós lhe pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.